Olá, pessoal, do terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Jusileia e hoje nós vamos aprender sobre juros simples e juros compostos. Então, para iniciar, vamos definir aqui o que é juros. A palavra juros é bem familiar ao cotidiano e está amplamente difundida nos mais variados veículos de comunicação, como rádio, TV, jornal, internet, etc. Então, vamos ver a seguir algumas situações em que aparecem os juros no nosso dia a dia. Quando a gente toma um empréstimo em um banco, por exemplo, o cliente deverá, no fim do prazo, devolver ao banco a quantia que você pegou acrescida de juros, devido ao aluguel do dinheiro, né? Esse valor do aluguel é os juros que você está pagando para o banco. Se uma pessoa atrasa o pagamento de uma conta de consumo, como água, luz, telefone, internet, é obrigada a pagar, além da conta, uma multa em juros diários sobre esse valor. Todo mundo está acostumado aí a ver esses valores aí nas contas quando tem atraso. Ao abrir uma caderneta de poupança, o poupador também deposita uma quantia para o banco, né? E essa quantia, ela é acrescida de juros, que é sobre o saldo dessa poupança, que é o ganho, né, que o cliente tem de guardar o dinheiro no banco. Quando o correntista do banco ultrapassa o limite do cheque especial também, o banco vai cobrar os juros diários sobre o valor excedido até o correntista repor o dinheiro para zerar sua conta, que é os juros sobre o valor que ele está pegando. Então, aí a gente viu nessa definição que a gente vê juros em várias situações do nosso dia a dia. Agora, aqui a gente tem como atividade principal, primeiro nós vamos definir alguns termos, né, que a gente utiliza muito dentro de juros simples e juros compostos, no estudo, né, de juros simples e compostos. Normalmente, quando se realiza alguma dessas operações, fica estabelecida uma taxa de juros, X% por período, dia, mês e ano, que incide sobre o valor de cada transação que você faz. A seguir, alguns termos frequentes, então, na matemática financeira. O M, que é a unidade monetária, pode vir em real, dólar, euro ou em qualquer outra moeda. O C, ele é conhecido como capital, o valor inicial de um empréstimo, dívida ou investimento. Já o I é a taxa de juros. A letra I vem do inglês interest, que significa juros, e a taxa é expressa na forma percentual por período. Por exemplo, 5% ao mês, 0,2% ao dia, 10% ao ano. J é os juros. Os juros corresponde ao valor obtido quando aplicamos a taxa sobre o capital ou sobre algum outro valor de transação. Os juros, eles são expressos em UM, que a gente já viu lá em cima, que é a unidade monetária, né, que a gente está trabalhando. E o M é o montante, correspondente ao capital acrescido de juros auferidos na transação. Isto é, montante é igual ao seu capital mais os juros. Em matemática financeira, costuma-se adotar para o período de um mês o chamado mês comercial, que é 30 dias. Então, vamos aqui então à atividade envolvendo juros simples para a gente entender bem o que a gente vai estudar. Os juros simples referem-se a acréscimos somados ao capital no final de uma aplicação. O capital é o valor financiado na compra de produtos ou empréstimos em dinheiro. A fórmula para calcular os juros simples é bem simples mesmo. Juros é igual a capital vezes a taxa e vezes o tempo, né? Não podemos esquecer aqui que a taxa, a gente tem que observar se ela está sendo ao mês, ao ano, e o tempo, como que ele é dado no exercício, se está ao mês, ao ano. Nós temos que colocar tudo na mesma unidade para a gente conseguir ter um resultado correto. Sendo que juros é igual a J, C é capital, I é igual a taxa e T é igual ao tempo. Então, vamos a um exemplo. Uma pessoa empresta a outra uma quantia de R$ 2.000, a juros simples, pelo menos de 3 meses, com uma taxa de 3% ao mês. Quanto será pago de juros, então? Nós temos, então,
o nosso C, que é o capital, que é 2.000. Sabemos que a fórmula é de juros simples e nós já temos ela aqui em cima também. O prazo é 3 meses e a taxa que foi dada é ao mês. Então, está tudo na mesma unidade, podemos ir ao cálculo. Observamos o seguinte: o capital é a quantia do empréstimo, o tempo de aplicação, o T é o tempo, né? E a taxa é o I. Beleza, nós já olhamos então cada item. Também não podemos esquecer que quando a gente tem dado aí uma taxa em porcentagem, nós temos que transformar ele para decimal, né? Dividir por 100 para a gente resolver. Então, pela fórmula, temos J igual a C e T. J é igual a 2.000, que é o capital, vezes o 3, que é o tempo, vezes o 0,03, que é a taxa. Temos como resposta de juros, então, R$ 180 de juros ao final deste empréstimo, que a pessoa pagará. Bem simples, não é? Então, vamos dificultar um pouquinho e vamos aprender agora a calcular os juros compostos. Os juros compostos, juros sobre juros, refere-se a acréscimos somados ao capital, ao fim de cada período de aplicação, formando um novo capital com essa soma. Os bancos e as lojas normalmente utilizam os juros compostos na cobrança de dinheiro emprestado. A fórmula para calcular o juro composto é a seguinte: montante é igual capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Em que aí eu já falei, o M é o montante, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Vamos ver um exemplo prático, então, calculando os juros compostos. Considerando o mesmo problema utilizado no exemplo anterior que a gente viu de juros simples, veremos o seguinte: capital igual a 2.000, tempo de aplicação 3 meses, a taxa de aplicação 0,03, que é os 3% ao mês. Vamos jogar na fórmula então de juros compostos. Montante é igual 2.000 vezes 1 mais 0,03 elevado ao tempo. Na primeira fórmula em cima, tá vezes o tempo, mas está errado, tá, gente? É elevado ao tempo. Ficou errado na hora de eu transferir aqui pro arquivo. Não observei, agora que eu estou vendo. Então, montante vai ser igual a 2.000 vezes 1,03, que primeiro a gente soma o que está dentro do parênteses, e depois a gente vai elevar a 3. Montante, então, vai ser igual a 2.185,45. Então, a pessoa pagará de juros 185,45, que é os 2.000, que é o capital, menos o 2.000, né, que é o montante, o valor total, menos o capital. Então, de juros, ela pagará 185,45. Bem simples, não é, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima. Façam bastante exercício para vocês treinarem. Esse tema é um tema bem bacana, bem gostoso de estudar. Até a próxima!